Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação. Eu sou uma filha amada de Deus, nesse ciclo estou trabalhando a procrastinação e também assuntos relacionados à confiança. Meu nome é Roseni. Estamos lidando com a questão da codependência nessas últimas 3 reflexões. Deixa eu ler algumas questões que envolvem a codependência. Veja se você se identifica com alguma dessas afirmações. Você se sente responsável pelo bom humor da outra pessoa? Você se flagra constantemente dizendo sim, quando na verdade você queria dizer não? Em outras palavras, o sim para você é mais leve do que o não? O não é uma coisa muito pesada? Você tolera abuso para não perder o amor ou a amizade? Você tem medo, muito medo de ficar só? Você fica apreensivo ao expressar as suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? Ou você sempre não fala o que você realmente está sentindo? Você acredita que as pessoas não conseguem viver sem você? Você tem dificuldade de identificar o que você está sentindo? Vem um sentimento e você não sabe muito bem o que é? Essas são algumas das características de um codependente. Todos temos questões de codependência, mas se nós tivéssemos um aparelho que medisse a codependência, a pessoa disfuncional, ela mede muito alto na codependência. E todos nós estamos nesse processo de trabalhar a questão da codependência. E nós temos falado sobre alguns estágios para lidar com a codependência. O primeiro que nós falamos foi sobre exploração e descoberta. Quando eu descubro que tem alguma coisa que não está indo direitinho, que tem alguma questão que me deixa muito abatido, sempre cuidando do outro, nunca sendo protagonista da minha história. Lidando com situações que são sempre as mesmas. Sempre um chefe abusivo, sempre uma namorada que me deixa, sempre um namorado que me deixa ou que abusa de mim. Exploração e descoberta. Eu entendo que alguma coisa não está bem. O segundo foi quando nós fizemos o inventário dos relacionamentos. Eu partilhei com vocês que eu descobri nesse inventário de relacionamentos, mesmo no inventário que eu fiz no programa do Celebrando, que os meus relacionamentos eram sempre com as mesmas pessoas. Só mudavam o nome, mas eram as mesmas pessoas, mesmas características nas mulheres e mesma característica nos homens. Aí nós fomos para o terceiro ponto, que é a terceira fase, que é quando eu lido, eu descubro e eu lido. No programa do Celebrando a Recuperação, nós fazemos o nosso quarto passo. No quarto passo eu faço o inventário e daí por diante, então, eu consigo ver o que eu estou lidando. Eu consigo ver qual é a área que eu estou trabalhando. E aí, o próximo passo, que foi o 4, nós entendemos a importância do desligamento emocional do grande outro, né? A mulher que é codependente, que se acha Deus, e uma outra amiga, a dependente emocional, que acredita que ela realmente, que essa outra é a toda-poderosa. Na equipe de trabalho, há um que se destaca fazendo tudo e o outro que acha que não pode fazer, porque esse primeiro se destaca e faz muito bem. E esse segundo nunca cresce, porque ele fica sempre na sombra desse primeiro. Nosso outro estágio foi chorando as perdas. Foi quando nós falamos um pouquinho sobre luto, as fases do luto, que é a fase da negação, a fase da raiva, a fase da negociação, a fase daquela tristeza e depois a fase da aceitação. E nós falamos a importância de chorar as nossas questões, de chorar o que nós perdemos. E depois nós falamos sobre vendo a nós mesmos, na última reflexão nós falamos sobre vendo a nós mesmos nessas novas luzes, né? Porque na infância foi nos dito que nós não íamos conseguir, na infância nós fomos adjetivados, vários nomes foram dados a nós.
E nesta fase, nós descobrimos que nós podemos ter outros nomes, né? Filho e filha amada de Deus. Filho e filha perdoada. Filho e filha habitado pelo Espírito Santo. Então, nós vimos as novas perspectivas. Aí, eu gostaria de hoje falar das últimas três, e a primeira delas de hoje é as novas experiências. Pense você que você quer aprender a andar de bicicleta. Aí você liga para um amigo e pergunta para o amigo, como é que anda de bicicleta? Aí esse amigo fala, olha, é assim, é assado. Isso vai nos fazer andar de bicicleta? Ou então, eu quero me formar, eu quero ser uma médica, e eu então vejo todas as aulas de biologia, eu vejo todas as aulas relacionadas com anatomia, mas eu nunca vou para o laboratório. Eu nunca, de fato, vejo a musculatura, vejo os órgãos. Isso me fará uma boa médica? Não. Para eu andar de bicicleta, eu preciso subir na bicicleta e ter os meus tombinhos e ir aprendendo. Para eu ser médica, não basta eu ler os livros. Eu preciso saber e ver, estar no laboratório. E tem mais um exemplo que eu pensei, é na música. Eu posso aprender solfejo, eu posso aprender ritmo, eu posso aprender várias coisas, mas enquanto eu não estiver com um instrumento na mão, seja ele violão, ou teclado, ou piano, enquanto eu não estiver dedilhando, enquanto eu estiver explorando de fato, né, com a mão na massa, isso não acontece. Pois, queridos, este estágio do nosso processo é quando eu, de fato, lido com aquilo que eu não tinha. E eu faço isso através do outro, através da comunidade. Não há recuperação que aconteça fora de uma comunidade. Eu vou repetir. Não há recuperação para os religiosos, não há o processo de santificação que acontece no vácuo. É em relacionamento, é em comunidade, é em grupo de apoio. Eu não aprendo a andar de bicicleta enquanto eu não subir na bicicleta, eu não vou ser uma médica enquanto eu não fizer o estágio no laboratório, eu não vou tocar um instrumento enquanto eu não tiver o instrumento comigo, eu não vou me recuperar enquanto eu não trabalhar com aquelas questões que eu só sei que eu fiz errado. Por exemplo, confiança. É uma coisa que eu tenho trabalhado. Ai, queridos, como eu me arrependo de falar que minha área de operação é na área de confiança. Quando eu dei um nome, parece que o mundo caiu. Parece que a descrença começou a gerar no meu coração. Só que já estava lá a descrença. Só quando eu dei nome, agora eu estou tendo que avaliar muitos dos meus relacionamentos. Porque aquela dúvida vem. Puxa, eu posso confiar nessa pessoa ou não posso confiar? Mas essa pessoa fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Quando eu dou um nome, quando eu começo a lidar, né? Eu estava numa reunião na semana passada, eu falei, olha, acho que foi fulano que fez isso. E pela graça de Deus, estava com dois homens preciosos. Eu falei, não, Roseninho, eu acho que não tem a ver com essa pessoa, não. Eu falei, acho que não tem mesmo, não, né? Porque eu estou nesse processo da nova experiência. Por incrível que pareça, o que me deixa muito animada, queridos, com Celebrando, é que a gente nunca envelhece. O Celebrando sempre traz áreas novas para trabalharmos. Se você conhecer alguém que se chama Celebrante, que continua falando que está no mesmo problema de 10 anos atrás, ore por esse irmão, ore por essa irmã. Porque tá precisando de... tem muita cheiro de naftalina, né? Naftalina. Porque ainda não está trabalhando novas áreas. O processo é dinâmico. Amados e amadas, o processo de Celebrando a Operação é dinâmico. Eu vou vendo as áreas. É o processo no qual vem luz, eu vejo e eu trabalho. E depois vem mais luz e eu vou trabalhando outra área. É uma vida dinâmica, uma vida abundante. Eu chegarei na perfeição somente na presença de Deus. E enquanto estiver aqui, essas áreas vão vir. Esta parte, esse estágio das novas experiências é riquíssimo. Então, se a tua área é confiança, Deus vai trazer pessoas saudáveis em quem você vai confiar. A nossa agenda vai mudar. Aquelas pessoas que eram o suprassumo, que nós não podíamos viver sem elas,
elas não vão ser necessariamente o mais suprassumo. Vão aparecer outras pessoas. Se eu, na infância, passei por uma situação em que eu passei por abuso, né? Vamos dizer, um homem, um rapazinho foi abusado por uma professora, né, que gritou, que o chamou de nomes inapropriados, você é um burro, você não consegue, né? Vai aparecer uma outra professora, uma outra mulher na vida dessa pessoa, que talvez agora seja adulto, para falar, você consegue, vai dar certo. Novas experiências, subir na bicicleta, entrar no laboratório e aprender um novo instrumento, mas não mais de um jeito teórico, agora com a mão na massa, agora em relacionamento, agora num grupo de apoio, agora possivelmente num grupo de passos, agora possivelmente num pequeno grupo da sua comunidade. Talvez agora no próximo assunto, que é a refamília. A refamília. O que é a refamília? As coisas que nós aprendemos que não eram... nós aprendemos que nós não éramos filhos amados de Deus, foi numa comunidade, foi numa família. Que nós não fazíamos tudo certinho, então a gente talvez não fosse convertido. Talvez Deus não nos amássemos. É numa outra refamília que este valor vai ser trazido à minha vida, ao meu dia a dia. Essa refamília pode ser o seu pequeno grupo, da igreja, essa refamília pode ser um grupo de apoio, essa refamília pode ser um grupo terapêutico. Na semana retrasada, não sei quando o pastor Ed esteve conosco, ele nos trouxe à mente que nós amamos o celebrando, mas é claro que Deus usa muitas outras maneiras de nos trazer a Ele. Né? Não é porque não está nos celebrando que não está no processo de recuperação. Mas como esse programa é do Celebrando Recuperação, nós queremos que muitas pessoas se impliquem nesse processo. Mas a refamília foram em famílias disfuncionais que nós aprendemos a ter medo. Foi em famílias disfuncionais que nós aprendemos a trabalhar como loucos para sermos amados, aceitos. Foi em famílias disfuncionais que nós aprendemos que não pode abraçar, que não pode beijar. Agora estamos na pandemia e não pode mesmo, não é? Mas uma família saudável é aquela em que há toque. Aquela em que há regras, mas as regras não são umas regras escritas em cimento, né? Que são regras que são acordos que conforme a gente vai crescendo, eles vão sendo dinâmicos, né? Mas são famílias disfuncionais que nós aprendemos tudo isso, então Deus nos dá famílias, nos dá refamílias, que às vezes não é a nossa família biológica, mas é uma refamília na qual eu posso treinar, viver essas novas experiências. O próximo estágio, queridos, é a responsabilidade que eu tenho. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a refamília. Dentro da refamília, nós aprendemos que tem três pessoas, três grupos. Na verdade, são duas pessoas e um grupo a quem nós podemos reportar, que pode nos ajudar com as novas percepções. A pessoa mais importante nessa refamília é o próprio Deus, a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o centro de nossa recuperação. Nós falamos de vários psicanalistas, alguns analistas, mas o centro da recuperação é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a pessoa que nos dá essa identidade, essa pessoa que nos dá o desejo, né? Ele opera em nós o querer, né? Bem como efetuar. A segunda pessoa responsável pela nossa recuperação somos nós mesmos. Saímos do banco de trás e nos tornamos protagonistas. Deixamos de ser as pessoas com mimimi e nós passamos a ser pessoas que se protagonizam no seu processo. E a terceira, queridos, é a comunidade onde eu estou. A comunidade faz toda a diferença. Aí, o outro estágio é aquele no qual eu avalio de novo os meus relacionamentos. Aquele que está em pé, veja que não caia. O processo da recuperação, queridos, não acontece uma vez e nunca mais acontece. Eu estou sarado, eu nunca mais vou ter, não. É um processo no qual eu preciso lidar com isto diariamente. Principalmente nos primeiros estágios. Eu sou tão vulnerável. Então eu preciso avaliar. Quais são as pessoas que estão entrando de novo na minha vida? Eu descobri hoje, preparando esse estudo,
que Deus tem dado amizades antigas disfuncionais que estão se tornando amizades funcionais. A pessoa caminhou, eu caminhei, e hoje mesmo eu tive com uma pessoa muito querida, com quem eu tive uma amizade muito disfuncional durante muito tempo, durante muitos anos. Hoje em dia, nós duas crescemos. Ela cresceu, eu cresci, e deu para passar um tempo muito precioso com ela. É muito lindo quando isso acontece, né? Então, mas eu tenho que ser muito, eu preciso ser muito, tem que ser muito apurado, porque é o mesmo perfil de amizades com quem eu tenho a tendência de ter amizades disfuncionais. Tem o mesmo perfil. Então, é algo que eu não posso simplesmente falar, não, tá tudo bem, eu não tenho mais nenhum problema. Então, olha, nós falamos sobre todos os estágios, tá bom? Faltam só um. A exploração, descoberta, o inventário dos nossos relacionamentos, o controle do ciclo da codependência, depois saindo de casa, fazendo o nosso desligamento emocional, chorando as perdas, vendo a gente mesmo sobre as novas perspectivas, as novas experiências que nós falamos hoje, né? A bicicleta, subir na bicicleta para andar, ir para o laboratório, aprender no instrumento tocando. Aí depois nós falamos sobre a refamília, a importância de estarmos nos grupos de apoio, de estarmos nos nossos pequenos grupos, as nossas comunidades. E nós falamos agora sobre a avaliação dos relacionamentos. Como eu disse, é uma coisa tão linda, queridos, que eu entendi nesse estudo, é que a codependência ela é multigeracional. Ela vem, tá no DNA da nossa família. Nós simplesmente não somos codependentes da noite para o dia, né? Nós temos pais codependentes, bisavós e avós, e é multigeracional. E eu me lembro de uma pessoa que falou, uma senhora de tinha por volta de 70 anos, e ela estava no processo lidando com a codependência. E ela falou que a bênção de lidar com a codependência é que os netos dessa senhora, já não precisariam ter isto dentro deles, no DNA deles, né? Já tinham visto alguém que tinha lidado com a codependência. Então, esse processo, ele é doloroso. O processo de lidar com a codependência é doloroso. E o último estágio do nosso processo é a manutenção. Assim como os nossos carros precisam de manutenção, nós que lidamos com a codependência, nós precisamos de manutenção. Assim como se coloca o óleo, assim como olha-se os pneus, assim como se olha as partes do carro, a gasolina, né, que a gente olha com frequência, da mesma forma o codependente. Como eu disse, é algo multigeracional. Está conosco durante muito tempo. Então, nós precisamos analisar, e nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então, nós sugerimos que cada celebrante tenha o seu padrinho, tenha a sua madrinha, tenha o seu prestador de contas, tenha a sua prestadora de contas, porque nós sozinhos não podemos ver quando nós estamos recaindo. E tendo alguém de fora que pode olhar e falar, olha, talvez esse relacionamento não seria um relacionamento que não está bom. Esse relacionamento está indo para uma codependência. Você está se posicionando, você está se ouvindo. Nosso próximo estudo, não essa semana, mas talvez na outra, vai ser entendendo as nossas emoções. Uma das questões do codependente, ele fica mal, mas ele não sabe o que ele está sentindo. Se é raiva, se é ansiedade, se ele se sentiu humilhado. Nomes para nós de emoções é alguma coisa muito complicada. E um texto que eu gostaria de pensar, quando nós estivermos falando sobre o que eu estou sentindo, é aquele no qual Davi fala, por que minha alma está abatida? Por que está abatida a minha alma? Por quê? Qual é o nome? O que está acontecendo aí dentro? Conhecendo as nossas emoções nos ajuda muito nesse processo de codependência. E por fim, eu gostaria de partilhar com vocês
alguns cuidados nessa nova experiência, nesse novo momento, nesse processo de manutenção. É tão importante avaliar os nossos relacionamentos. Não tenha relacionamento, não namore ninguém que esteja emocionalmente ou moralmente indisponível. Se a pessoa ainda não está no momento de um relacionamento, não comece um relacionamento amoroso. Não comece um relacionamento com alguém que acabou de perder alguém recentemente. Nós precisamos passar pelo processo do luto. Nós precisamos passar pelo processo do luto. Não se termina um relacionamento e começa outro em seguida. Acho que um dos lugares maravilhosos para encontrar alguém é dentro do Celebrando a Recuperação, mas logo não no começo. Porque nós chegamos de lá muito quebrados, muito machucados. Não dá para começar um relacionamento. Talvez no fim, depois que passou pelo grupo de passos, talvez depois que passou pelo inventário, tem possibilidades. Mas quando a gente chega lá, não dá para ficar pensando em ter um relacionamento logo quando nós chegamos. Então é importante respeitar esse tempo. Outro cuidado na avaliação dos relacionamentos é, se percebermos abuso, pense em terminar o relacionamento imediatamente. Nós já fomos muito abusados. Então, estar no relacionamento, perceber o abuso, não é bom que continue. Eu não só estou falando de abuso sexual ou de abuso físico. Eu estou falando de abuso mesmo. Você está percebendo que algo não está certo, que você está sendo tratado com muito desrespeito. É importante sair desse relacionamento imediatamente. O codependente, ele tem muita dificuldade em se perceber abusado, porque ele já foi tão abusado que ele não percebe quando ele está sendo abusado. Por isso é sempre bom ter alguém por perto, ter o seu padrinho ou sua madrinha, mas perceber o abuso, saia do relacionamento. E a última sugestão é, eu já falei, se você então é viúvo, se você é viúva, esperar o tempo desse luto para ter um relacionamento. Queridos, nós seremos livres da codependência só quando nós estivermos na presença do nosso Deus. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que conforme a gente vai trabalhando, fica mais leve, fica mais leve o caminhar. Quando eu logo percebi a minha codependência, era muito mais difícil andar. Mas agora, depois de alguns anos tratando, fica mais fácil, fica mais leve. Eu nunca vou conseguir falar, não, agora estou resolvida. Não, eu sempre tenho que prestar atenção, mas fica mais leve. E eu queria terminar a nossa reflexão de hoje lendo um versículo que tem me abençoado muito. Na verdade, talvez seja um versículo, lema da minha vida nesses últimos anos. É o que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que está lidando com a codependência, entregue. Saiba que um dia vai ser mais fácil falar não, e o não vai ter o mesmo peso que o sim. Saiba que um dia você vai entender que a outra pessoa não está bem, mas o problema é dela, não é seu. Você não tem que fazê-la ficar bem. Porque a pessoa não está bem, ela vai procurar o que ela precisa para que ela esteja bem, que não é a tua responsabilidade. Vai chegar um dia em que nós vamos conseguir olhar para nós cada vez mais como esses filhos e filhas amadas de Deus, protagonistas da nossa história. Vamos deixar de viver pensando no que foi feito conosco lá atrás, porque o processo da recuperação é um dia de cada vez. E eu queria terminar falando sobre os grupos de apoio. Vou repetir, não tem como nós lidarmos com a codependência em um vácuo. Nós trabalhamos com a codependência em comunidade.
nós trabalhamos em grupos, nós trabalhamos através de outras pessoas, nós nos vemos. Nós vamos ter agora, logo em seguida, nossos grupos de apoio. Então, participe conosco. Eu tenho 2 avisos bem rapidinhos. O primeiro é que o nosso congresso, Celebrando a Vida, está sendo organizado. Nós teremos em novembro o nosso congresso, logo você vai ouvir um pouquinho mais sobre isso. Semana que vem, o querido Pastor dos Anjos vai estar conosco, terminando o assunto que ele começou a semana passada. Tenha uma boa noite, tenha um bom tempo de partilha e a nossa pergunta mote de hoje à noite será: qual é a área da minha codependência que ainda está a desejar? É o dizer não? Eu, aqui no comecinho, falei um pouquinho sobre algumas características do codependente. Então, diga qual é? É a questão do dizer não? É a questão de você tolerar o abuso, porque você fala que você tem que tolerar? É a questão de você achar que as pessoas não sabem viver sem você? Você coloca ordem em tudo? A tua questão da codependência é que você tem dificuldade de identificar o que você sente? Diga agora no grupo de apoio qual é o ponto específico da codependência que está te machucando. Uma boa noite, boa partilha e até a quarta-feira que vem.